Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos discutir um dos temas mais polemizados nos últimos tempos, os conceitos técnicos de esquerda e de direita. Afinal, vocês sabem diferenciar conceitualmente e tecnicamente a esquerda da direita? Bom, essa é a resposta que eu vou tentar trazer para vocês no vídeo de hoje. Antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like maroto nos nossos vídeos e de ativar as notificações. Em primeiro lugar, nós precisamos acabar com discursos esvaziados e sem atribuição de sentido sobre o que é esquerda e o que é direita. E geralmente esses discursos vazios, eles decorrem de visões distorcidas que foram sendo disseminadas nos últimos anos. Não! A esquerda não se resume ao PT e ao Lula. E o PT, hein? E o Lula? E não! A direita não se resume ao presidente Jair Bolsonaro e os partidos que o apoiam. Abaixa, cima! Abaixa, cima! Do mesmo modo, é extremamente equivocado atribuir aos significados técnicos políticos de esquerda e de direita uma visão religiosa. Isso porque é muito comum que o discurso religioso tente atribuir um sentido negativo à esquerda e, consequentemente, um sentido positivo à direita. E isso geralmente é feito a partir de exemplos retirados da própria Bíblia. Por exemplo, no episódio em que Jesus é crucificado, a cruz de Jesus está localizada no centro. Ao seu lado esquerdo está um salteador que foi condenado, que não se arrepende dos seus pecados e, consequentemente, não é salvo. Do outro lado, nós temos aquele que está à direita de Jesus, que também era um salteador, mas que, em função de ter se arrependido dos seus pecados, ele foi salvo. Bom, mas o que significa então estar atrelado a uma ideologia de esquerda ou uma ideologia de direita? Primeira coisa é que nós precisamos saber o que significa ideologia. A palavra ideologia, que vem de ideia, significa nada mais, nada menos do que adotar uma certa forma de pensamento ou adotar uma certa cosmovisão de mundo. A primeira utilização da categorização dessa diferença esquerda e direita para designar preferências políticas surgiu na França, de modo mais específico, no final do século XVIII, quando na reunião dos Estados Gerais essa distinção assumiu um caráter de disposição espacial. Delegados identificados com igualitarismo e reforma social sentavam-se à esquerda do monarca. Aqueles que eram alinhados com a aristocracia e o conservadorismo sentavam-se à direita do rei. Essa distinção assumida, ela era entre defesa da ordem, e aí nós estamos falando daqueles que se sentavam à direita do rei, ou reforma social, aqueles que se sentavam à esquerda do rei. Ao longo do século XIX, essa distinção entre esquerda e direita, ela foi adotada por toda a Europa, e em algum momento ela passou a ser associada aos ideais do liberalismo e do conservadorismo. Embora alguns autores tentem defender na pós-modernidade que essa distinção entre esquerda e direita deixou de ser aplicável, especialmente em função da globalização do mundo e da existência de novas preferências político-partidárias, eu, a partir da visão trazida por Norberto Bobbio, defendo que a manutenção da distinção entre esquerda e direita ainda é presente e ainda deve ser adotada. Segundo Bobbio, toda e qualquer variação ideológica existente no Estado ela parte dessa distinção entre esquerda e direita. Se nós pararmos para pensar, existe um arco que vai da esquerda à direita, e isso acaba gerando as distinções terminológicas ou as distinções entre centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita. Inclusive, todo o universo da política é claramente marcado por distinções ou relações antagônicas. Basta que nós imaginemos as relações existentes entre aliados e inimigos. Dito isso, existem vários critérios para se definir a diferença entre esquerda e direita. Geralmente, os mais adotados se resumem em 3 pontos de partida. O primeiro critério é aquele que defende que, enquanto a direita luta para assegurar a ordem, a esquerda é aquela que, pautando-se no ideal de justiça, estaria disposta a arriscar a manutenção da ordem. Um segundo critério vai diferenciar esquerda e direita a partir da visão que se tenha sobre o que é sagrado e secular. Segundo os autores que defendem essa teoria, enquanto a direita assume uma posição tradicional
e luta pela manutenção da tradição, a esquerda é aquela que está inclinada ao novo, ao progresso. O terceiro critério que geralmente é utilizado para se diferenciar a esquerda da direita é aquele que vai se pautar na distinção por parte ou com fundamento na ideia de tradição. Nesse sentido, a direita luta para manter a tradição, enquanto a esquerda luta para romper com os privilégios de classe e de raça que estão imbuídos, que estão carregados dentro do ideal da tradição. Até aqui, nós percebemos que existem variados conceitos para se distinguir esquerda e direita, e todos eles já foram ou continuam sendo utilizados como critérios válidos para se diferenciar as ideologias político-partidárias aqui tratadas. No entanto, a opção metodológica que nós fazemos, ela se baseia tecnicamente no Bobbio, o qual vai dizer que a distinção entre a esquerda e a direita está colocada ou está assentada na postura assumida pelo homem com relação ao ideal da igualdade. Ou seja, segundo Bobbio, os adeptos da direita são considerados como inigualitários. Isto é, eles não possuem uma preocupação primária, uma preocupação central em eliminar desigualdades sociais existentes. O aspecto central da direita não é uma ideia social, porque aqueles que estão atrelados a uma visão de direita acreditam na liberdade individual e estão ancorados numa visão de Estado liberal. Isso significa dizer, numa visão de Estado não intervencionista, principalmente em fatores econômicos. Já a esquerda, segundo Bobbio, pode e deve ser considerada como uma ideologia política igualitária, o que significa dizer que eles são mais sensíveis para a diminuição das desigualdades. Em sentido contrário, justamente por acreditar que o Estado tem a obrigação de interferir nas relações privadas, o ideal da liberdade acaba sendo um pouco restringido na visão da esquerda. Por fim, o Bobbio ressalta que esses movimentos políticos de esquerda e de direita podem se desdobrar ainda em 4 partes fundamentais: centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita. E aí, gente, em qual espectro político vocês estão? Até o próximo vídeo. Fui!